Tribuna Livre, em atendimento à Resolução 135/1989, suas alterações, conforme pedido enviado à Câmara Municipal pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, será realizada a Tribuna Livre para tratar do assunto sobre o fechamento da Escola Monsenhor Nora. Peço aos solicitantes da Tribuna Livre que adentrem ao plenário. A sessão está suspensa. Peço silêncio à plateia. Concedo a palavra ao professor Emanuel por 10 minutos para falar sobre a Escola Monsenhor Nora. E agora? Boa tarde, senhores vereadores, público presente e o pessoal que assiste pela internet. Hoje eu venho aqui novamente falar de um tema relevante para a nossa cidade, que é a questão da Escola Estadual Monsenhor Nora. Primeiramente, queria falar que essa fala não é do Emanuel enquanto professor, não é do Emanuel enquanto conselheiro da POESP, mas uma fala da sociedade mojimiriana, uma fala democrática que está de acordo com o que a comunidade mojimiriana vem pedindo ao longo do tempo aqui. Bom, primeiramente, o que eu queria dizer, né, que o presidente queria pedir só um, que eu não estou conseguindo. Pessoal, por favor, silêncio. Eu queria dizer que nós fomos pegos de surpresa na escola, funcionários, comunidade escolar, professores, porque nós ficamos sabendo pelas redes sociais e via outras cidades que na reunião da diretoria de ensino vazou. Eu vou parar um pouco a fala porque está complicado. Obrigado, senhor presidente. E queria falar que nós ficamos sabendo disso pelas redes sociais, que em nenhum momento transformar a Escola Monsenhor Nora em diretoria de ensino foi discutido com a comunidade escolar, né? A escola estava nos preparativos já para os 80 anos da escola, nós organizamos a comemoração cívica, organizamos nossos eventos, dentre eles o NoraCast, conduzido pelo professor Toninho e o professor Danilo da sala de leitura. Mas o buchicho tomou conta da cidade. Esse vazamento de informação que vem pela boca pequena, que falando que a taxa de natalidade está diminuindo, que a escola não tem demanda. Mas o que eu queria dizer? Que demanda ela é dada pela diretoria de ensino, alocar e realocar alunos. E que a escola tem que ser comunicada, a comunidade precisa estar ciente do que está acontecendo na cidade, e isso não estava acontecendo, né? E a denúncia veio pelas redes sociais, via nossa vice-prefeita Maria Helena Scudeler. E nós conhecemos esse modus operandi do vamos compartilhar, vamos socializar. Porque o Centro de Estudo de Língua, que durante décadas forneceu uma oportunidade aos nossos alunos de aprender uma língua estrangeira, aconteceu do mesmo modo. Vai fechando sala, diminuindo turmas, até que se fecha o projeto. O projeto Centro de Estudo de Língua hoje não existe mais na cidade de Mojimirim, e acredito também que não na cidade de Mogi Guaçu, que era no Luiz Martini. Eu gostaria de retomar aqui uma fala do Maurinho Adorno no jornal Impacto. Segundo o Maurinho Adorno, esse fechamento da Monsenhor Nora gerou uma instabilidade aqui na nossa cidade. E que nós sabemos que a diretoria de ensino tem um papel central. E a fala do prefeito também no nosso jornal, o Impacto, fica claro também. Ele fala que não está sabendo de nada, que não é com ele, mas no próximo momento ele dá um outro sinal, que teve uma reunião em São Paulo que ficou definido que a diretoria de ensino seria um prédio compartilhado com a Monsenhor Nora. Isso não é o Emanuel que está falando, isso são documentos que estão públicos, está no jornal. E, no entanto, ele alega ainda que ajudou a procurar outros imóveis para abrigar a diretoria de ensino. Só que isso
não deu certo, não aconteceu, porque a diretoria não tinha condição financeira de arcar com 40 mil por mês num imóvel adequado para dar condições de trabalho para os funcionários que trabalham na ADE. Em nenhum momento nós somos contrários que os trabalhadores da ADE, da diretoria de ensino, unidade regional de ensino hoje, né, o tema, tem que trabalhar no local que enche d'água, num local que é insalubre. Todo trabalhador tem direito a um local adequado de trabalho. Mas, por outro lado, isso não significa que tem que fechar a escola. E qual que é o grande problema? Isso gerou uma comoção entre os professores, entre os estudantes. Eu, enquanto professor da Escola Monsenhor Nora, posso dizer que eu tinha que falar que eu não sabia do que estava acontecendo, porque eu não fui informado oficialmente o que ia acontecer com a escola, quantas salas fechariam, quem ficaria na escola, para onde que os outros iriam. E não é assim que funciona. Bom, a pergunta que eu quero deixar aqui para a nossa cidade também, para os cidadãos. A prefeitura está trabalhando a favor do ensino integral ou contra o ensino integral? Como que vem a demanda da prefeitura para a nossa rede estadual de ensino? O aluno que faz lá a opção que é participar do ensino integral. Bom, primeira coisa que eu queria falar, que o projeto de ensino integral muda a vida dos nossos jovens aqui na nossa cidade, porque o projeto de ensino integral é um pouco maior. A gente fala projeto, mas chama-se Programa de Ensino Integral. Esse programa de ensino integral, ele se iniciou aqui no ano de 2013, no estado de São Paulo. Ele é um modelo que foi baseado no sistema de Pernambuco, e ele leva alguns valores fundamentais, que é o projeto de vida do estudante, que é considerado. O estudante tem acesso às eletivas, e trabalha-se com protagonismo juvenil. Há um tempo atrás, os estudantes vivenciavam essa matéria. O que é ser um protagonista? É aquilo que a gente espera de uma escola, que forme um aluno, um cidadão competente, um cidadão solidário, um cidadão ativo. Hoje, a escola conta com aula de tecnologia, que ensina a parte da programação, e aula de robótica. Nossa escola conta com professores altamente qualificados, e sempre trabalhando com professores que têm mestrado, professores com doutorado, professores pós-graduado, que estão sempre atuando na sua formação. Ela é uma escola da escolha. Por que a gente chama de escola da escolha? Por se tratar de um programa do governo do Estado de São Paulo, o professor tem que escolher se ele quer atuar dentro desse programa. Ele não está lá obrigado. Ele está lá participando porque ele tem a livre adesão de acreditar e de trabalhar nesse projeto, nesse programa diferenciado. Essa instabilidade que foi gerada pela omissão de dados, de informações, de falar em salas ociosas na nossa escola, coisa que a gente não verifica. A nossa escola é uma escola organizada, com sala de música, com sala de arte, com laboratório, acesso à sala de informática, sala maker, onde você tem equipamentos para os alunos trabalharem com materiais reciclados, criarem protótipos. Então, isso tudo gerou aquela insegurança na cidade. E eu pergunto, isso é beneficiar a cidade? É beneficiar os alunos? Gerar essa instabilidade dentro da escola, dentro da cidade? Vocês percebam, a sociedade está comovida com essa questão do fechamento do Monsenhor Nora, seja do ponto de vista histórico, do que formou e do que forma hoje. Nosso aluno cada vez mais solidário, competente, cidadão. E é isso que a gente espera sempre de uma escola. Queria retratar aqui alguns breves históricos aqui do nosso Monsenhor Nora. Nós temos aproximadamente 34.600 prontuários de estudantes, professores na nossa escola. É uma prova, um registro material do que são os cidadãos que passaram pela escola. Hoje, nós atendemos, junto com o ensino noturno, que é o EJA, e uma sala de terceiro ano regular, dá 310 alunos, mas a gente tem que dobrar o número de estudantes do ensino integral, porque ele ficam 2 períodos. Tá? Então, nós vamos atender 620 crianças nesses 2 períodos. Queria colocar aqui também que nós estamos vivenciando uma prática que é a chamada prática do desmonte. Essa história nós já vimos lá atrás. O professor Sinuê, que estava atuante na rede de ensino, vai lembrar bem da chamada reorganização escolar, né, Sinuê? O que essa reorganização faz? Nós vamos criando menos salas, dando menos condições do estudante optar onde ele quer estudar, sobrelotando essas salas.
Se a taxa de natalidade caiu, o que a gente pode fazer para corrigir essa condição? A nossa demanda moderna, reduzir o número de alunos em sala de aula, nós temos estudantes com atendimento diferenciado. Então, eu pergunto para vocês, não era a hora da gente ter essa mudança no ensino? Hoje nós estamos falando do uso de IA, trabalhar com o aluno a partir da necessidade do que ele aprende, do que ele estuda, mas a gente tem que abrir sala com 40 alunos. Muitos lugares, muitas escolas não comporta 40 alunos. Então, a gente tem que tornar esse espaço educacional mais importante, favorecendo o aprendizado cada vez maior dos estudantes. Então, vamos reduzir a quantidade de número de aluno por sala de aula. E jogo aqui uma outra questão. Coronel Venâncio é uma das escolas centrais, está lotada à noite. Lotada. Nós temos uma outra escola que tem espaço, está apta a receber alunos. Por que a gente não cria o projeto do EJA? Nós estivemos aqui rodando pela cidade, conversa aí com o vereador Hernani. Nós temos uma demanda aqui na nossa cidade, que é da educação de jovens e adultos. Nós temos aí pessoas da área rural que querem voltar a estudar. É necessário a gente ter uma política dessa de valorização do ensino. Agora eu pergunto, já que saiu da audiência pública também, baixar a demanda de aluno não pode representar melhorar a qualidade de ensino, a qualidade da educação? E eu pergunto também, se numa cidade fala-se em fechar uma escola importante, central, fundamental, para virar diretoria, vocês acham que lá em Amparo deixariam fechar o Luiz Leite, que é a escola de programa integral? Em Itapira, fechar o Elvira Santos de Oliveira, o ESO? Mogi Guaçu, fechar o Luiz Martini? Pinhal Cardeal Leme? Por aí vai. Nós temos dinheiro para construir uma outra escola, mas não tem dinheiro para construir uma diretoria de ensino, sendo que nós temos um terreno doado pela prefeitura. Para concluir, senhor presidente e vereadores, o que nós queremos é saber aonde que está essa demanda de alunos da rede municipal. O aluno que faz opção para estar no Monsenhor Nora, pelo ensino integral, que não está lá na Zona Norte, no São Judas, que não está lá no Jardim Planalto, o aluno que faz opção pelo ensino integral tem que estar lá na Monsenhor Nora. Obrigado. Obrigado. Como o nosso tempo agora são de 15 minutos, os 5 primeiros vereadores que se inscreverem terão direito à fala aqui, tá? De 1 minuto e meio, sem cravato. Com a palavra, Mara Cristina. Boa noite a todos. Professor, obrigada pela presença aqui, boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer, porque não dá para ficar calada. Eu fui aluna do Monsenhor Nora, até participei de um podcast que eu fiquei muito feliz de terem lembrado de mim, e não tem como não falar que eu não entendia física, e foi no Monsenhor Nora, através do professor Bresca, que a física entrou na minha cabeça. Enfim, vale a pena lembrar isso daí também. No dia da audiência pública, eu estava operada, mas eu acompanhei a audiência da minha casa, e via que a Márcia falava, delegada de ensino. É sobre ela que eu quero perguntar, sobre a diretora de ensino. Você me fala aí que você ficou sabendo pelas redes sociais sobre toda essa polêmica aí que está acontecendo, né? Mas qual que é a posição da diretora de ensino? Ela nunca chegou até a comissão, nunca chegou até Monsenhor Nora, na direção, e falar, pessoal, nós precisamos fazer isso daqui, por isso, e justificando aquilo que estava acontecendo. Eu não estou entendendo esse posicionamento dela. Você poderia me explicar, por favor? Muito obrigada. Pode ligar. Não, pode responder. 2 minutos. Tá legal. Então, sobre a questão da dirigente. Enquanto professor da escola, nós não tivemos nenhuma conversa